Boa noite, amigos. É com muita alegria que a gente se reúne no Cantinho de Jesus, no Salão do Cantinho de Jesus. A gente precisa se apropriar dessa lembrança gostosa, daquele ambiente gostoso. A gente precisa perceber que os mentores da casa, os trabalhadores da casa, estão se desdobrando para vir até os nossos lares, pois o nosso lar também está se transformando numa casa religiosa, numa casa espírita, numa casa que busca cada vez mais ser de cristãos espíritas. Isso é muito interessante, muito importante que a gente se aproprie desse saber para que a gente aproveite todo esse movimento, essa mudança que está acontecendo nesse 2020 e agora no 2021. A gente precisa muito se apropriar desses saberes e nos posicionarmos como Cristo bem espera de nós, como nosso anjo da guarda espera, como nós temos trabalhado para que isso aconteça, porque nós fomos e somos frequentadores, né, há muitos anos das reuniões espíritas, das reuniões cristãs, e agora nós estamos tendo que praticar essa comunhão, essa carinha boa, né? Porque quando a gente chega na casa espírita, a gente é todo sorriso. E agora antes de começar as reuniões que a gente participa, a gente também precisa serenar o nosso coração dentro dos nossos lares. Eu acho que essa é uma das grandes mensagens que o coronavírus está trazendo para a gente, que esse momento que o Brasil passa, que o mundo passa, que o planeta passa, tem muito a ver com isso. As transformações que nós temos a oportunidade de fazer dentro dos nossos lares. E para a gente começar o estudo dessa obra que a Joana traz para a gente, que é uma obra riquíssima e que o Divaldo, né, se serviu para nos ajudar, nós gostaríamos de ir lá na primeira carta, a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo de 7 a 13. Porque nós vamos tratar hoje da responsabilidade, né? Jesus e responsabilidade. E aí a gente precisa levantar alguns pontos para que a gente possa ter um estudo mais saboroso, mais proveitoso. E Paulo diz a Timóteo assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. E aí Paulo continua dizendo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, diz Paulo para nós, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, segue a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. E aí no versículo 12, ele traz para a gente uma informação muito saborosa, que é: milita a boa milícia da fé e tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. É interessante, eu trouxe esse trechinho da carta a Timóteo para a gente ter uma lembrança das responsabilidades, dos compromissos que a gente tem quando estamos aqui encarnados. Na verdade, amigos, são responsabilidades que a gente deveria sempre ter fresco nas nossas mentes, encarnado e desencarnado, né? Então, quando ele coloca para nós aqui, toma posse da vida eterna, né? Milita a boa milícia da fé, trabalha, né?
no que você sabe, nos seus conhecimentos, é importante a gente ter isso muito fresco na memória para que a nossa caminhada seja muito mais assertiva. E quando a gente vai estudando o livro Jesus e Atualidade, né, da Joana, eles tentam trazer para a gente muitos pontos do nosso dia a dia, para que a gente consiga ficar o maior número de tempo possível conectado com o verdadeiro objetivo no nosso caminhar. Então, Paulo, né, quando escrevendo a Timóteo, ele fala: toma posse da vida eterna. Isso é muito interessante para a gente considerar hoje na atualidade e a gente perceber que nós temos um alvo a buscar realizar no nosso dia a dia. E a gente precisa, cada vez mais, a gente estudando, lendo, né, os nossos encontros, a gente precisa cada vez mais elevar os nossos desejos, elevar as nossas percepções do que está acontecendo ao nosso derredor. Porque muitas das vezes a gente entra nesse turbilhão, e a Joana, com as obras psicológicas dela, ela sempre tenta trazer para a gente esse ponto de vista que é muito interessante, que a gente volte às nossas raízes, que a gente perceba todo esse conhecimento cristão espírita que nós temos, que a gente busque essa aproximação de uma vivência, do exemplo da vivência do Cristo, porque a gente muitas das vezes se distrai e aí a gente cria uma atualidade diferente do propósito que nós, quando desencarnados, fizemos e escolhemos, muitos de nós, para realizarmos aqui. E para a gente ter uma ideia, no prefácio da obra Jesus e Atualidade, a Joana traz para a gente assim que a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado. Olha que interessante a proposta da Joana para que a gente tenha mais proximidade desse Cristo. Ela fala que a atualidade necessita urgentemente, é o termo que ela usa aqui no texto, urgentemente de Jesus descrucificado. E muitas das vezes eu ainda tenho essa dificuldade, a gente vai vendo várias cruzes, né, pelo caminho, o símbolo, né, a cruz, muitos quadros que a gente vê do Cristo ainda com aquela coroa de espinho, né, ele crucificado, retratado ali, e a gente muitas das vezes a gente esquece do momento mais importante que foi o seu evangelho, que é quando ele desce, né? Quando ele passa por aquele momento, quando ele aparece para os discípulos ressurgido, né? E ele se alimenta, ele conversa, continua orientando, e muitas das vezes nos nossos corações, na nossa mente, a gente ainda tem uma visão desse Jesus crucificado. E é um dos indicativos que a Joana traz para a gente ao longo desse livro, é essa nossa percepção equivocada que precisa ser alterada para que a gente sinta ele próximo. Sentir o Cristo próximo. Isso é muito interessante, porque existe, amigos, uma coletividade de companheiros que trabalham a nosso favor. Sempre trabalharam, trabalham hoje, sempre vão trabalhar. E a gente precisa, como diz Paulo a Timóteo, tomar posse da vida eterna, ou entender todos esses processos que nós estamos inseridos hoje. E todos esses processos têm o grande objetivo de nos transformar, de nos fazer com que tenhamos nas nossas atitudes sempre atitudes boas, justas e nobres, de acordo com o conhecimento que nós já temos.
E nessa mesma frase da Joana, no prefácio do livro Jesus e Atualidade, que nós estamos estudando, ela completa a frase, que a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, de um Jesus companheiro e terapeuta. Para quê? Em atendimento de emergência, a fim de evitar-nos a queda no abismo. Então, muitas das vezes a gente tem a imagem, tem uma noção desse Jesus, desse Cristo, mas a gente ainda não o tem como companheiro. A gente não o tem como o irmão que está aqui para nos ajudar, o terapeuta. A gente ainda tem ele meio que distante, meio que só um ícone mesmo, não como um companheiro ombro a ombro, lado a lado, dedicado há milênios a nosso favor. E a Joana, quando ela traz para a gente todas essas reflexões de todas as lições, ela sugere que a gente busque em Jesus, no Cristo, um companheiro, né? De todos os momentos, de todas as horas, constantemente, para que a gente primeiro tenha tranquilidade, que muitas das vezes a gente está desatualizado, né? A gente está fora do dia, né? Hoje, uma bela terça-feira, muitas das vezes a gente está vivendo a quarta, o Natal, o Ano Novo, mas a gente esquece de viver bem o hoje. E hoje, para muitos, já é Natal. Hoje, para muitos, já é Ano Novo. E esquecem de viver o dia na sua plenitude, desconectados da realidade que a gente está vivendo. E a Joana, no finalzinho do prefácio, ela fala assim, pensando nesta inadiável questão, e aqui ela se refere à necessidade urgente de Jesus como companheiro, terapeuta, pensando nesta inadiável questão, resolvemos apresentar, né, a espiritualidade resolve apresentar para nós, neste pequeno livro, diz ela, 20 situações contemporâneas com ocorrências do cotidiano que aturdem a civilização, buscando respostas da conduta na terapia de Jesus. Então, a gente começa a perceber que o tempo todo a benfeitora ela tenta abrir os ensinamentos do Cristo, né, ampliar a nossa percepção e responder às perguntas que nos caras e que estão presentes em nós com relação à nossa conduta. E aí ela finaliza falando assim, cujos resultados, obviamente, quais são os resultados quando a gente busca resposta na conduta de Jesus, na terapia de Jesus? Qual que é? É a saúde, diz ela, a paz e a felicidade, como experiências ainda não vividas individualmente e coletivamente pelos homens. Então, muitas das vezes a gente precisa ampliar essa nossa percepção, essa proximidade com Cristo, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha felicidade. E isso vai acontecer quando a gente começa a se perceber. E aí a gente vai lá na informação de Santo Agostinho, né, que é primorosa, e ela toda vez vem e bate a nossa porta, que é conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É fundamental isso dentro do estudo que nós estamos fazendo na terça-feira. A proposta da benfeitora, né, dos benfeitores da nossa casa, é de fazer com que a gente olhe para dentro. Olhe para dentro, se enxergue, né? Analise, observe o que a gente está fazendo. Porque isso, amigos, é uma condição nata do espírito. Observação, experimentação e evolução. Isso é nato nosso. O tempo todo nós observamos condutas, posturas, situações, e frente a essa nossa percepção, nós faremos ou não faremos, né, os ajustes que necessitamos para que nós tenhamos saúde, paz e felicidade.
Por isso que muitas das vezes a gente precisa passar para a percepção do Cristo como companheiro, como terapeuta, para que a gente seja mais assertivo. Porque nós temos um guia e modelo, nós temos uma referência que o Pai nos oferta. E essa referência é para ser utilizada, não é para ficar sabendo que ela está lá na questão número tal, tal, tal e tal, no livro tal. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é que ele esteja atualizado, que ele esteja junto de nós e a gente assuma essa responsabilidade. Porque o grande fator hoje nosso, que eu acho que causa até desconforto em nós, é que a gente sabe demais. São os nossos saberes. Nossa, mas o Telmo está falando isso, eu sei lá o número da questão, eu sei quem falou, eu sei isso, mas isso faz alguma diferença em minha vida? Eu sou imortal, eu sou filho de Deus, isso transforma o meu dia. Isso faz com que eu fique mais responsável comigo e com as pessoas que estão ao meu derredor. E aí, para a gente pensar um pouquinho mais sobre esse Cristo, esse Jesus, eu lembrei da parábola do semeador. Né? O semeador sai a semear, né? E aí eu fiquei pensando, qual é o nosso semeador? Como é que é esse semeador? Qual que é o objetivo dele? E aí a gente sabe que o semeador é um trabalhador do Pai, que traz para a gente sementes, que propõe para nós que a gente desenvolva essas sementes, essas virtudes, essas qualidades, e que elas, como Jesus narra, vão cair em vários terrenos íntimos. Algumas palavras vão cair entre espinhos, outro entre pedras, e vão tentar crescer e vão morrer. E a gente precisa perceber que o semeador ele está sempre junto de nós. Quando a gente imagina e lembra lá da obra A Caminho da Luz, a proposta do Cristo, dos Cristos para compor o sistema solar a nosso favor, para nós, para nos auxiliar, a gente precisa entender que esse semeador, esse Cristo, os benfeitores, eles estão sempre a semear. E cabe a nós aprender com eles e dar condições das sementes, dessas virtudes, desses talentos, das vocações multiplicarem em nós. E aí eu anotei aqui qual a importância do Cristo em nossas vidas. Mas não é teórico só, não. É prático. Prático. Né? Para a gente perceber como é que nós estamos quando nós acordamos. Como é que nós acordamos? Como é que nós sentimos? Nós sentimos o Cristo logo no momento que a gente desperta? A gente consegue perceber todo o arcabouço que está montado para que a gente tenha sucesso nessa nossa terça-feira, 22 de dezembro de 2020? A gente consegue perceber isso? Ou será que está muito no futuro? Será que ele vai ajudar lá na frente? Será que ele só ajudou? Será que ele foi embora? E aí a gente precisa refletir sobre essa importância do Cristo em nossas vidas. E eu lembro de uma experiência muito saborosa, que eu estava no Albino Teixeira e uma companheira foi fazer a prece inicial e me tocou muito que ela virou e falou assim: Jesus amigo, nos auxilie. E aí eu fiquei pensando se eu tinha Jesus como meu amigo. Eu tenho Jesus como meu amigo? Porque ele é um bom amigo, mas eu sou amigo dele, eu considero no rol das pessoas importantes da minha vida. Ele está presente? Ele está presente? E se eu o identifico, isso gera em mim uma responsabilidade boa. Não é uma responsabilidade de cobrança, não, é uma responsabilidade boa, de conhecer,
de saber qual que é a proposta que ele trouxe para a gente, de buscar no Pai, né, as nossas reformas, os nossos conhecimentos. Isso é importantíssimo, porque senão a gente fica muito longe e isso traz, muitas das vezes, uma tristeza, uma solidão, um sentimento de desamparo. Mas quando nós temos esses saberes vivos, né, saberes vivos, de minuto a minuto, né, quando Jesus, lembrando aqui de Jesus falando, né, atenção, orai e vigiai, atenção, né, porque para mim orar, para me vigiar, eu preciso estar atento, responsável por tudo, né? E aí, pensando nesse nosso estudo, eu fui lá na primeira carta de Pedro. Eu não sei se todos os amigos tiveram a oportunidade, mas essas citações que eu estou fazendo aqui, eu mandei no grupo. Está todinha lá no grupo, tá, gente? Fiquem à vontade lá. Coloquei um por um lá para a gente ter essa noção do que é que nós vamos explorar aqui. Então, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, de 13 a 17, ele traz assim para a gente: assim sendo, estais com a mente preparada, prontos para agir? Ele fala aqui, ele está falando dos que conhecem o Evangelho, dos que conhecem as leis divinas. Ele fala assim: estais com a mente preparada, prontos para agir, alertas? Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Ou seja, olhai para o Cristo, para a vivência, os relatos que a gente tem do Evangelho, os relatos que a gente tem da codificação, das obras subsidiárias, olhai, né? Tenha certeza disso, estais com a mente preparada, pronto para agir? E aí no versículo 14 ele fala assim: façamos isso como filhos da obediência, da responsabilidade. Não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora, quando vivíeis na ignorância. Né? Ou seja, com isso tudo que a gente tem de informação, Pedro pede, né? Que essa carta de Pedro é um pedido que ele faz, olha, vocês conhecem tantas coisas, já é conhecida. Então ele fala assim: não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhais outrora. Ou seja, lembra daquelas manias, daqueles hábitos, daquelas vivências que hoje não nos agrada mais e que a gente tenta trabalhar todo dia para mudar? Pois é, Pedro está falando isso nessa carta. Não permitais. Não permitais. Porque ele fala aqui que isso acontecia quando nós vivíamos na ignorância. Ou seja, desconhecíamos a imortalidade da alma, que é Deus, o Cristo, né? Reencarnação, vida futura. Ele está falando isso aqui. Quando nós éramos ignorantes, nós não sabíamos disso, nós não tínhamos conhecimento desses princípios, dessas bases. E aí, no versículo 15, ele fala para a gente: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, quem nos convocou? O Cristo. Porém, considerando a santidade daquele que nos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Olha só que interessante, né? Olha a responsabilidade aí que a gente precisa estar atento. Considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. E aí ele arremata no 16. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Né? E aí a gente lembra lá da questão 132 de O Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta, né, qual o objetivo da encarnação, e aí os benfeitores falam que o Deus, né, nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição,
a sermos santos, a santificação, a purificação. Né? Então, a proposta do Evangelho, a proposta do Pai é que nós façamos uma boa caminhada. Né? E Pedro aqui ele fala isso, olha, não vamos nos amoldar de acordo com o mundo. E aí eu lembro novamente de Jesus, né? A minha paz vos dou, mas não a paz que o mundo dá. E aí a gente precisa entender que quando Jesus fala nessa questão de mundo, ele está falando que nós precisamos ter uma mente preparada e prontos para agir. Prontos para agir. Né? E aí eu dei essa volta toda com o intuito de facilitar a gente entender o texto que a gente vai trabalhar. Né? Porque a Joana ela começa o texto falando assim que há no homem latente um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para outrem, na condição de indivíduo social ou para os fatores circunstanciais da sorte, do nascimento até de Deus. Então, a percepção da Joana aqui é uma percepção daqueles que não estão despertos. Por isso que eu trouxe os textos da carta de Paulo a Timóteo e da primeira carta de Pedro. Porque não justifica nós, trabalhadores, né? Até justifica, mas não devia justificar, né? Nós, trabalhadores da seara espíritas, estarmos terceirizando as responsabilidades. Com esse cabedal de conhecimento que a gente tem, é impossível. Não é impossível, né? É muito possível, porque muitas vezes eu faço isso, a gente faz isso, né? A gente, no primeiro olhar, a gente fala, não, isso é culpa de fulano, isso a gente terceiriza. Não. A gente precisa ter a percepção do que está acontecendo. E eu tenho na minha mesa uma frase que eu acho divina, né? de uma reflexão muito sadia. E lá fala assim, que nós precisamos reagir como Jesus agiu. Né? Ou seja, atentos, precisamos reagir como Jesus agiu, nosso guia e modelo. Então, aqui, quando a Joana fala que está firme esse mecanismo em nós, precisamos controlar esse instrumento, esse mecanismo. Ou seja, antes de reagir, amigos, nós precisamos refletir, observar a situação, para que a gente possa ter uma resposta à altura dos nossos saberes. Nós precisamos, em todos os momentos de nossa caminhada, frente ao conhecimento, frente às responsabilidades que assumimos, nós precisamos parar de reagir. Ou seja, antes, refletir. Porque essa é a característica do princípio inteligente, do espírito inteligente, dos seres inteligentes que povoam o universo. Nós precisamos fazer uso da inteligência. E isso acontece, assim, isso fica fácil de acontecer quando a gente para um pouquinho antes de responder. A gente sai desse movimento constante, né? Esse círculo que a gente fica viciado. Segunda é isso, terça é isso, quarta isso, quinta aquilo. A gente fica viciado nisso, a gente fica rodando dentro disso. E aí a gente precisa parar, refletir e falar assim, o que eu posso fazer na terça-feira para Deus, para o nosso Pai, para o próximo e para mim? Isso também está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Porque os benfeitores falam que a gente passa por provas e vicissitudes aguardando, né, o nosso momento de fazermos a nossa parte na obra da criação. E nós já fazemos a nossa parte na obra da criação, mas muitas das vezes nós fazemos essa participação alienados.
sem estar pleno, sem estar consciente. E é muito interessante isso, eu volto a ressaltar que Deus, nosso Pai, aguarda a nossa parte na obra da criação. Porque nós todos sabemos que o Pai, ele é o criador da parte material, do elemento material e do elemento espiritual. As outras obras, quem executa são os seus filhos, nós, sempre capitaneados por espíritos de alto grau para nos auxiliar nessa caminhada. E lembremos que nós temos à nossa frente uma caminhada para nos santificar, como diz Pedro em sua primeira carta, como está lá em Levítico. A gente tem que... Esse processo de santificação devia trazer para a gente muita alegria. Muita alegria. Eu não canso de falar com vocês e com os nossos amigos, todo momento que a gente tem para alguém chega reclamando de alguma coisa, a gente tem que ser o primeiro a falar assim, mas tudo é muito bom, amigo, amiga, companheiro, companheira. A gente tem que ser o primeiro a tirar esse véu de que as coisas ainda estão fora do controle do Cristo. Fora do controle do Cristo. É um processo lento, mas ele precisa começar a acontecer. Eu começo a falar, depois eu começo a sentir, depois eu começo a viver. Começo a viver. E aí a Joana continua nos dizendo, qual tal não se dá na área das suas projeções comportamentais? Nós apegamos ao complexo de culpa, mergulhando nas depressões e que oculta a infantilidade, pouco importando a idade orgânica em que transita. Ou seja, ela está contando aqui de quando a gente desconecta das coisas divinas. A gente desconecta. Mas como trabalhar isso? Observando o nosso dia a dia. Observando o nosso comportamento. Observando quem está à nossa volta. Tendo sempre como referência o Cristo. E aí ela fala aqui para a gente no texto que a responsabilidade resulta da consciência que discerne e compreende a razão da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado pela vida. Acho que esse trecho aqui fala tudo da questão 132 do Livro dos Espíritos, ou fala tudo, não, pelo menos uma grande parte. Consciente, o ser consciente, que discerne, O ser inteligente, e inteligente vem de intellegere, quer dizer o quê? Saber escolher. O ser inteligente, ele sabe escolher, porque imagina você está no self-service, mas você conhece o seu organismo físico. Você conhece o seu organismo físico. Você sabe que aquela gordurinha, aquela deliciosa, tem um efeito nefasto em você. Você sabe que aquela comida mais molenga, mas ela não vai bem com o seu organismo. Você sabe que aquela carne muito dura, os seus dentes não te facilitam digerir, mastigar. Então, a gente precisa ter esse discernimento. A mesa está posta, amigos, com inúmeros alimentos. Inúmeros alimentos. Lembremos que um dos atributos é que o Pai, ele é bondoso. E se ele é bondoso, ele também é farturento. Porque ele nos dá tudo em altas quantidades, para que a gente aprenda a usar. Então, se vocês conseguem imaginar uma mesa de self-service, se for a que o Pai nos oferece, imagine do tamanho do universo. Imaginem essa mesa do tamanho do universo. Enorme, com tudo que a gente possa imaginar. Mas nem tudo nos convém, diz o Paulo, Tudo eu posso tudo, mas nem tudo me convém. É quando você se conhece. Quando você se conhece.
Eu já contei para vocês a minha dificuldade com velocidade, né? Por isso que eu comprei uma moto que só faz 80. Porque eu me conheço. Eu preciso colocar limite no Telmo. E a gente precisa fazer essa busca constante de como está o meu dia a dia. Onde é que eu estou tomando multa? Onde é que eu estou repetindo? Por que eu não estou conseguindo passar de ano? E agora vem um momento sensacional, né? Fim de ano. Será que a gente não pode fazer uma planilha, né? Com as nossas objetivos espirituais? Porque a gente tem os objetivos materiais. Ah, vou pintar a casa, vou trocar o carro, vou fazer isso, vou trocar meu guarda-roupa, vou, não é isso? A gente tem N objetivos materiais. Mas será que a gente não poderia criar uma planilha, pregar na porta do guarda-roupa espiritual? Oh, vou trabalhar aqui minha vaidade, vou trabalhar aqui meu ciúme, vou diminuir, vou deixar de me importar tanto com isso. Nossa, eu estou me distanciando de fulano, de Beltrano, vou me aproximar, eu vou, né, deixar um pouquinho esse orgulho, esse egoísmo, um pouquinho de lado, vou transformar isso, sabe? E a gente ir trabalhando, sabe? Pouco a pouco, item por item, para que a gente possa ir se transformando. E, gente, amigos, não tem nada melhor do que conseguir vencer. Conseguir vencer. 1 metro que seja. Eu consegui caminhar 1 metro sem pensar no que não é devido. Consegui caminhar 2 metros sem isso, sem aquilo. Isso é prazer. Eu lembro lá do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não esqueci, perdão, o capítulo, mas os benfeitores falam que não tem coisa melhor do que a gente desejar fazer o outro feliz. Essa é a maior felicidade que a gente pode ter, esse é o maior gozo que a gente pode ter enquanto encarnados. O desejo constante de fazer o outro se sentir bem, né? E a benfeitora aqui, ela fala para a gente que o homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo. Olha que bacana, né? O homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo. E ela continua falando que não se torna parasita social, nem se hospeda no triunfo alheio. Tampouco oculta-se no desculpismo ridículo. Ou seja, é um ser que está cada vez mais consciente dele e do seu derredor. Dele e seu derredor. Pessoal, olha, eu não preciso ficar desesperado, não. Eu sou um espírito imortal. Eu não preciso ficar desesperado, não. Porque é de pouquinho em pouquinho. Então, vou começar a trabalhar aqui a minha próxima reencarnação. Vou começar a trabalhar aqui o meu desencarne. Como é que vai ser meu desencarne? Eu estou preparado? Não estou. Eu estou ansioso? Por que eu não trabalho isso? E aí a gente indica, né, para esses companheiros que têm uma grande dificuldade com a questão do desencarne, de ler o livro Voltei, né? Psicografia do Chico, ditado pelo irmão Jacó, que é o Frederico Figner, né? Que traz para a gente conhecimentos, saberes sensacionais sobre esse processo. Né? E é interessante que é um livro de um espírito encarnado para os espíritas que estão encarnados. Ou seja, ele faz esse processo para a gente, para nos facilitar. Gente, e quantas obras nos chegam com esse objetivo de nos facilitar a nossa caminhada? Quantos livros nós temos que têm o objetivo único de falar assim, Telmo, vou te contar uma história com o objetivo de você não repetir os meus equívocos. Sabe quem é que fala isso para a gente? Emmanuel, no livro 50 anos depois, lá no prefácio. Ele fala assim, conto-vos essa história não com o objetivo de me enaltecer, não,
mas com o objetivo de que os amigos leitores não repitam os meus equívocos. Ou seja, na hora que o Cristo chegar perto da gente, a gente não se desviar, não se descuidar e não preferir as coisas que são ilusórias. Não é? Então, esse é o grande objetivo. E ela continua falando assim, que a Joana, a sua lucidez, a nossa lucidez, nos torna elemento precioso no grupo social onde se movimenta. Gente, ela traz uma informação sensacional que nós somos exemplo. Porque muitas das vezes nós esquecemos que nós impactamos a vida das pessoas que estão ao nosso derredor. Nós impactamos, nós somos exemplos. Eles impactam na nossa. Nós também fazemos a mesma coisa. Então, ela fala aqui que a nossa lucidez torna um elemento precioso no grupo social onde se movimenta. Nós somos preciosos. E aí a gente começa a entender as inúmeras conexões que existem entre todos. Todos nós estamos conectados. Todos nós estamos conectados. Então, quando a gente se porta lúcido, gente, isso vai criar desconforto em muita gente, viu? A nossa lucidez. Vai criar desconforto para nós, porque muitas das vezes a gente não sabe como se comportar em determinados ambientes. Nossa, mas eu vou ter que fazer isso? Tá aí o final de ano, festinha para cá, festinha na casa de fulano e tal. Nossa, vou ter que passar por isso, vou ter que passar por aquilo. Pois é, precisamos fazer isso lúcidos, porque lá nós vamos estar sendo observados por encarnados e desencarnados. O desencarnado é que não larga a gente mesmo, né? Mas os encarnados vão estar de olho em nós. E é uma grande oportunidade da gente mostrar para todos, principalmente para a gente, que a gente tem um grande amigo, um grande amparo, que é o Cristo. Que a gente faça uma prece do coração, pedindo, Senhor, te peço que me mantenha equilibrado durante essa reunião, essa confraternização. Por favor, Pai. E aí lê uma página, lê um texto, né? E vai para esse ambiente atento, lúcido, responsável. E isso, amigos, vale para todos os nossos encontros diários. Todos os locais que a gente vai. Nós vamos na padaria, que eu seja luz na padaria. Aí eu vou no açougue, eu vou no supermercado, eu vou no shopping. Preciso ter essa consciência lúcida de que eu estou e sou conhecedor de todo esse aparato das leis divinas que o Pai nos coloca. Né? E aí ela finaliza o primeiro trecho falando assim, talvez não lhe notem a presença, face a segurança natural que proporciona. Todavia, a sua falta sempre se faz percebida por motivos óbvios. E ela finaliza, a responsabilidade do homem leva-o aos extremos do sacrifício. A responsabilidade do homem nos leva ao extremo do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo da sua vida. Gente, o que ela está tentando nos dizer aqui é que, com esses saberes todos, nós precisamos buscar no máximo, no nosso máximo, cumpri-los. Os conhecimentos que nós temos. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é a proposta do Cristo para conosco? Se me amais, seguis os meus mandamentos. Se me amais. E aí a gente volta ao Cristo. Eu amo Jesus, não o personagem. Eu amo esse ser que se dedica a mim. Eu amo a Deus. Deus é amor. Eu amo a Deus. E aqui ela fala que a responsabilidade do homem, conhecedor de tudo isso, desse amor, dessa presença, desse auxílio,
vai nos levar ao extremo do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo da sua vida. E aqui a gente lembra, né, do nosso saudoso Chico, né, que foi, como se diz, retirado, né, a sua reencarnação, né, foi desapropriado dela. Falou, não, agora não é mais você, Chico, agora você foi desapropriado. E ele se entrega. Gente, e como é gostoso se entregar, como é gostoso se entregar a Deus, nosso Pai, como que é gostoso. E aí eu lembro de Maria, né, o anjo Gabriel aparece para ela, né, dá notícia para ela, e ela fala assim, seja feita, eis aqui a escrava do Senhor, seja feita a vossa vontade. E será que a gente consegue fazer isso com amorosidade, com bondade, sem esses atropelos do dia a dia, sem que a gente consiga se equivocar nos nossos dizeres, nos nossos saberes? Telmo, mas o que você está falando parece meio utópico. A gente, quando fica sabendo que a gente vai ser Cristo um dia, que nós vamos ser santos, que a gente vai alcançar nossa perfectibilidade, a gente enxergando um Chico, uma Madre Teresa, um Gandhi, um Buda, né? Inúmeros desses irmãos aí, a gente vê que não é tão utópico, não. É uma realidade muito próxima já. A gente imaginando um Saulo que se torna um Paulo, que toma N bastonadas ao longo da sua caminhada, e que no final ele fala assim, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Entende essa grandeza de se entregar às leis naturais. As leis naturais. Eu tenho um propósito reencarnatório. Paulo entendeu que tinha um propósito reencarnatório e falou, eu tenho que passar por isso. Estevão, Pedro, Mateus, Lucas, João, Tiago, menor, maior, Bartolomeu, toda essa turma. Entendermos que nós temos um projeto reencarnatório e que essa nossa vivência hoje ele é um pedacinho, minutos, né? E aí me veio aqui à mente o Chico perguntando para o Emmanuel, né? Há 65 anos de trabalho mediúnico, aí o Chico todo alegre vira para o Emmanuel, você, Emmanuel, para Jesus o que representa 65 anos de trabalho mediúnico? Aí o Emmanuel vira para ele e fala assim, ô Chico, 6 segundos. 6 segundos. Então a gente precisa se tranquilizar e não ver essa nossa caminhada como a última. Não, é um capítulo da nossa novela, capítulo, e que a gente precisa vivenciar esse capítulo com responsabilidade. Gente, com responsabilidade, como pessoas alegres, conhecedoras. Porque se eu sei que eu sou imortal, que o Pai é bondoso, é justo, é misericordioso, por que eu não posso me entregar a Ele? E é muito interessante isso, né? Por que eu não posso me entregar a Ele? Porque eu sou dele. Não tem outro, a gente não se entrega a outro, a gente só a Ele. E a gente muitas das vezes fica tentando escapulir. Inocente, né? Não tem jeito. Então, por que não fazer isso conscientemente, lúcido, como diz aqui a benfeitora, em paz, né? De bem com a vida, né? E aí, para a gente tentar arrematar aqui, a gente vai falar um pouquinho do finalzinho do sermão profético, que está lá em Lucas 21, versículo 34. Ele fala assim para a gente, tendo cuidado de vós mesmos, olha só que interessante, tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena. Aqui ele trata da vida terrena.
E para que aquele dia não se precipite sobre vós. Que dia é aquele? Né? Momento que a gente deixa aqui o corpo físico. E ele fala, e para que aquele dia não se precipite sobre vós, de surpresa como uma armadilha. Pois ele, aquele dia, certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Todos vamos desencarnar. E no versículo 36 ele fala assim, vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer. Olha que lindo, né? A responsabilidade. Responsabilidade. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer. E aí, se a gente escapa, ele finaliza Lucas no 36, a gente escapa para nos apresentarmos em pé, diante do Filho do Homem. Né? Então, olha só que bacana isso, né? Tende cuidado de vós mesmos, cuidar da gente. O que eu como, o que eu bebo, o que eu cheiro, o que eu penso, o que eu estou plasmando, os meus desejos. Eu preciso cuidar disso. Para que eu não seja pego de surpresa. Lucas fala isso aqui. A gente não sabe se é Lucas, se é Paulo dizendo, né? A gente não sabe muito bem, mas ele fala, cuidado, que esse dia vai chegar, você vai desencarnar. Não caia nessa armadilha, não. Cuide de você, cuide da gente, preste atenção nos que estão à sua volta. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. E vai ser muito gostoso esse momento que a gente puder chegar perto desse Jesus amigo, né? Então, amigos, a atualidade necessita urgentemente do Jesus descrucificado. A fala de Joana lá no prefácio desse livro. A atualidade, hoje em dia, o Telmo, os amigos aqui, encarnados e desencarnados, do cantinho de Jesus, necessitamos urgentemente do Jesus descrucificado. Descrucificado aonde? Não é lá no desenho, no quadro, não. Descrucificado em minha mente, nos meus atos. Né? A proposta de Joana é que precisamos, repita a frase que está lá na minha mesa, reagir como Jesus agiu. A proposta é essa. Reagir como nosso querido, nosso amigo Jesus agiu. Obrigado a todos. Que a paz esteja com vocês. Volto a palavra para os nossos amigos, aguardando os comentários de vocês, as vibrações, os protestos. Tá? Fiquem à vontade para pontuar aí à vontade o que for necessário. Obrigado, queridos. Boa noite. Quem vai fazer a prece final para nós é o nosso querido Nestor, com votos de muita paz a todos, pela oportunidade de estar caminhando com vocês. Então, nós agradecemos imensamente. É muito bom essas reflexões e é sempre bom nós estarmos nos conscientizando dessa responsabilidade, principalmente pelo muito que temos recebido com a doutrina dos Espíritos. Então, Nestor, você vai a prece final para nós, fazendo um favor? Sim, com muito prazer, muita honra. Honra esta que eu me sinto de participar de uma doutrina consoladora, esclarecedora e que nos chega até o nosso lar, que chega até aos nossos corações. Após esse banquete que tivemos, nós temos que saboreá-lo e fazer com que venha a ser transformado em ações nos momentos oportunos, fazermos com que realmente o ensinamento que Jesus nos trouxe e Kardec nos esclareceu, os nossos amigos espirituais nos traz
é preciso de que façamos o tempo, a oportunidade é agora. Vamos trabalhar para que possamos atingir o objetivo que nós nos propusemos. Nós queremos agradecer ao Theo, a toda a equipe do Cantinho de Jesus, essa família fantástica que sempre está conosco, nos auxiliando, nos protegendo, fazendo de nós instrumentos de paz, de harmonia e de equilíbrio. Queremos, na oportunidade, desejar a todos um bom Natal, um Natal não do renascimento do Cristo, mas sim da solidificação desse Cristo dentro de nós, para que possamos realmente sermos cristãos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos espirituais. Muito obrigado, companheiros da doutrina. Muito obrigado, companheiros do Cantinho. Continue conosco, pois nós estamos com Jesus. Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Um Feliz Natal para todos, muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio. Bom, eu faço minhas as palavras do Nestor.